Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciando aqui mais um estudo do ESG, né, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a metodologia e os critérios utilizados por Kardec no processo de codificação da doutrina espírita. Tá certo? Então eu vou colocar aqui uma apresentação rapidinha para a gente aqui e a gente vai conversando. Tá certo? Vou colocar aqui. Então a gente vai estar aí na metodologia e critérios da utilização, né, na codificação da doutrina espírita. Ou seja, a gente vai estar discutindo um pouquinho como é que Kardec, né, qual foi a estratégia metodológica que Kardec utilizou para codificar os ensinamentos da doutrina espírita, certo? Então, Allan Kardec só conseguiu ser o codificador da doutrina espírita porque ele tinha alguns aspectos da sua personalidade que precisam ser consideradas, né? Então, o primeiro aspecto da personalidade kardeciana que foi muito útil no processo de construção da doutrina espírita diz respeito à sua serenidade, né? Kardec era um indivíduo sereno, né? E o que a serenidade ajudou isso, né, no processo de codificação? Imagine ter acesso às comunicações espirituais, ter acesso a uma série de conhecimentos, né? O que isso não causaria? Causaria um afã, um desespero, uma vontade muito grande de sair divulgando, dizendo, falando, contando para as pessoas aquilo que havia descoberto, né? A sua, digamos assim, a sua paixão, né? Apaixonado, porque, claro, um homem ligado ao conhecimento, um homem ligado aos estudos, um intelectual, né? Kardec era um pedagogo, mas estudou medicina, estudou fisiologia, falava vários idiomas, era um homem culto, era um homem ligado às ciências, né? Que depois escolheu ensinar ao invés de trabalhar especificamente com a ciência, mas tinha o espírito científico, conhecia bem o processo de construção do conhecimento científico, as metodologias científicas, conhecia profundamente as filosofias, né, a epistemologia, ou seja, a filosofia da ciência, né? Então, diante dos fatos, diante das revelações que ele tinha, diante das verdades que se lhe apareciam, é claro que trazia ali uma espécie de uma empolgação, né, de uma vontade de sair contando para as pessoas empolgadas, querendo falar, querendo dizer, mas Kardec teve uma serenidade, a serenidade de ouvir as respostas, de entrar em contato com os fenômenos, mas analisar aquilo, mas pensar sobre aquilo, né? Não tomar atitudes precipitadas, né? Analisar, estudar, refletir, comparar, enfim, ele adotou esse princípio sereno, né? Ele controlou a sua empolgação, ele controlou a sua personalidade científica, de descobridor, do indivíduo que acha coisas novas e que quer contar para o mundo, que quer dizer para o mundo. Não, ele tinha um compromisso com a verdade, ele não tinha um compromisso com a fama, ele não tinha um compromisso com o ficar famoso, né? Tanto é que o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Mas ele troca o nome no frontispício da obra, né? Ele coloca lá autor como Allan Kardec para dizer, olha, não sou autor dessa obra, né? O autor dessa obra são os espíritos, eu apenas sou o codificador da doutrina, eu adotei a metodologia, eu peguei os resultados, eu comparei o trabalho, mas eu não sou o autor do trabalho. Então ele troca o nome. Então a preocupação kardeciana não era de fama, mas era uma preocupação de dizer a verdade, de buscar, de fato, onde estava o critério real daquelas coisas, daquelas verdades, daquelas falas que eram ditas, né? Como separar o joio do trigo? Como separar as verdades
de opiniões ou de simplesmente hipóteses, né? Então ele queria separar cada uma dessas coisas. Então Kardec ele foi sereno, ele segurou os seus impulsos, né? Ele segurou a sua agitação, né? A sua empolgação inicial, que qualquer ser humano, né? Qualquer cientista, qualquer apaixonado pela ciência teria diante dos dados que estavam ali se abrindo diante dos olhos. Kardec tinha um domínio próprio, né? Ele tinha um domínio próprio, ele era um indivíduo com conhecimento, ele não era alguém despreparado, ele era alguém com preparo intelectual, com preparo, com inteligência, com conhecimento. Ele conhecia a filosofia com profundidade, ele conhecia a ciência com profundidade, ele conhecia os conhecimentos da época, né? Ele era uma pessoa sábia, ele era uma pessoa culta, né? Uma pessoa erudita, ele tinha erudição. Então ele era um indivíduo que ele tinha a capacidade de ouvir as coisas, de perceber se aquilo fazia sentido, se não fazia sentido, se aquilo estava de acordo com as coisas que eram ditas pela ciência, pela filosofia, se aquilo fazia ou não fazia sentido lógico, racional, né? Então Kardec tinha essa noção, ele tinha um domínio próprio e tinha um domínio também, não só intelectual, mas dos seus próprios impulsos, né? Como nós falamos, ele conseguiu ser sereno exatamente porque ele tinha um domínio próprio, ele não era uma pessoa que impetuosa, né? Uma pessoa que era, digamos assim, espevitada, uma pessoa que era desencadeada pelo impulso, pelo desejo de fazer, pelo desejo de realizar, pelo desejo de depois, né, pela empolgação. Não, ele era uma pessoa que controlava os seus impulsos, controlava as suas questões pelo pensamento, daí conseguir ser sereno, daí conseguir adotar os princípios da serenidade. Sujeito cuidadoso, né? Sujeito que tinha todos os cuidados, era um sujeito que comparava as coisas. Então, as mensagens que chegavam a Kardec, né, os espíritos psicografavam, ele não aceitou a primeira comunicação, ou a primeira fala, ou a primeira hipótese, a primeira ideia que lhe parecia razoável, ele não aceitou como verdade. Né? Ele teve cuidado na sua obra de fazer comparações, de fazer correções, de fazer leituras e pós-leituras, né? Não houve precipitações da parte de Kardec. Ele era um indivíduo cuidadoso, era um indivíduo que cumpria determinadas, não pulava etapas no seu processo, né? Com pressa das coisas acontecerem, né? Ele respeitava cada uma dessas etapas e buscava, então, a convicção de que cada uma dessas etapas deveriam ser seguidas para que nada de errado ficasse no meio sem ser visto, né? Então ele corrigiu todas essas partes, ele seguiu todas as etapas, depois ele revisou todos os processos, então ele teve todo um cuidado, né? Então, lógico que ele teve publicações, claro que ele fez especulações, claro que ele fez discussões, claro que ele debateu com outras pessoas, mas enquanto estava no clima do debate, enquanto estava no clima das discussões, das hipóteses e tudo mais, ele escreveu as chamadas revistas espíritas, onde ali ele debatia, onde ele escrevia um artigo, as pessoas mandavam cartas, ele publicava a carta das pessoas que rebatiam as opiniões dele, e aí ele rebatia de novo. Então ele estabelecia discussões com os opositores, com aqueles que concordavam, mas não estavam entendendo corretamente, ou que tinham uma opinião diferenciada dos dados que estavam sendo discutidos. Então Kardec deu voz a todos diante daquilo que ele estava estudando, né? Que eram os fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas tomavam conta, e ele, ao invés dele sair dizendo que eram os espíritos, sair dizendo que era o sobrenatural, sair dizendo, não, vamos ter cuidado, vamos entender o que é isso, vamos estudar o que é isso, né? E vamos saber, de fato, qual é a origem desse processo,
o que é embuste, né? O que é farsa, não é isso? E o que é verdade de fato, o que foi real, né? E o que tem por detrás disso, o que a ciência diz disso, o que a filosofia diz disso, o que as religiões dizem disso. Então, ou seja, ele vai ter cuidado com todo esse processo. E como ele tinha um domínio, né, um conhecimento grande de todas as áreas, como ele era um grande estudioso, um grande leitor, falava diferentes línguas, né, era um indivíduo sereno, tudo mais, sustentava suas próprias emoções, segurava os seus afãs, segurava os seus impulsos, ele então conseguia ter esse cuidado, né? Ele foi sempre prudente, aliás, essa é a marca kardeciana, né? A prudência, né? Ser prudente, e ser prudente passa pela necessidade de ser racional, né? De não se deixar levar pelas emoções tão simplesmente, né? Então se emociona e faz, e age, né? Não, ele era prudente. Ele não fazia absolutamente nada que não fosse necessariamente pensado, raciocinado, planejado, né? Que não tivesse completamente estruturado. Então ele tinha essa atitude, essa característica, esse dado da personalidade dele, de ser prudente. Aliás, ele era considerado o bom senso encarnado, né? Os amigos apelidaram ele de o bom senso encarnado. Por quê? Porque ele sempre adotava o bom senso. Ele sempre era um indivíduo coerente. Ele sempre era um indivíduo que parava para pensar antes. Ele nunca agia de impulso. Ele sempre parava, pensava, refletia. Não saía dizendo coisas sem antes pensar, né? Às vezes a gente age irrefletidamente. Às vezes a gente age imprudentemente, né? A gente fala sem pensar e depois se arrepende, a gente age sem pensar, depois se arrepende, a gente toma determinadas atitudes, a gente faz algumas coisas sem antes pensar e depois percebe que se parasse um minuto, um segundo que fosse para respirar, não teria feito o que fez, porque é um absurdo o que fez, né? Então Kardec, por quê? Porque a gente age com imprudência. Não, Kardec não. Kardec, ele era um indivíduo extremamente prudente. Então ele, antes de dizer qualquer coisa, antes de falar sobre qualquer coisa, antes de escrever sobre qualquer coisa, antes de opinar sobre qualquer coisa, ele estudava, ele analisava, ele raciocinava, né, ele pensava muito anteriormente, então daí essa característica do bom senso, né, de ser um indivíduo prudente. E da humildade, né? Ele era uma pessoa que não se vangloriava. Ele, apesar de ser um indivíduo preparado, de ser um indivíduo culto, de ser um indivíduo, ele continuava estudando, continuava lendo, ele não se achava conhecedor de tudo e dominador de tudo, ele continuava lendo, ele aceitava as opiniões, né? Ele ouvia a todas as pessoas, ele considerava todas as, né? Então, se eu não for humilde, se eu sou orgulhoso, eu não ouço. Imagina, fulano, quem é fulano para me criticar, né? Ou então, nem vou me preocupar com essa questão, nem vou me preocupar com essa pergunta, nem vou me preocupar com a fala ou com a crítica de certas pessoas, porque não vale a pena, porque essa pessoa é desqualificada, porque não, né? Kardec era humilde. Ou então, não vou estudar mais, porque já sei bastante, por que eu vou... Não, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou rever, eu posso ter errado, eu posso não estar perfeito, então eu vou fazer o melhor possível. Então, essas eram as características de Kardec que foram fundamentais, né, para o processo de codificação. Então, um espírito que tinha essas características, que tinham essas virtudes, eram fundamentais para a codificação. Então, as pessoas ficam perguntando, mas tinham tantas pessoas inteligentes naquela época de Kardec, né? Camille Flammarion, por exemplo, que foi um físico brilhante, um astrônomo brilhante, né? Você tinha grandes filósofos, grandes nomes da ciência, né? Grandes escritores, enfim,
Por que não foram esses as pessoas que foram os escolhidos para a codificação? Porque foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O próprio mestre dele, né, que é Pestalozzi, que era um homem de grande inteligência e de grande respeitabilidade, e é conhecido na história aí como um dos grandes pedagogos da época, um dos grandes intelectuais que o mundo viu, né? Jean-Jacques Rousseau, né, que viveu antes de Kardec, mas enfim, podia ter sido o codificador. Por que não tenha sido ele? Porque, na verdade, não bastava ser pessoas inteligentes, não bastava pessoas intelectuais, não bastava alguém com um domínio grande da cultura, alguém extremamente culto, alguém extremamente erudito, né? Era preciso que as pessoas reunissem, que o codificador reunisse uma série de aspectos da personalidade que fundamentasse as bases da codificação. Então, além do conhecimento, além da inteligência, além do preparo intelectual, era preciso ter serenidade, era preciso ter cuidado, era preciso ser cuidadoso, era preciso ser prudente, era preciso ser humilde. É isso? Muito bem. O Espiritismo, ele vai estabelecer uma ligação muito ampla com a ciência, né? Kardec vai dizer, ele vai reforçar a ideia de que o Espiritismo e a ciência não são forças antagônicas, mas, pelo contrário, elas se completam mutuamente. E por que isso? Ele vai dizer que a ciência tem por objetivo estudar as leis do princípio material. É isso? Estuda a matéria, estuda os fenômenos materiais, estuda os fenômenos da natureza física, material. Enquanto que o Espiritismo tem por objetivo o conhecimento das leis do princípio espiritual. Acontece que o espírito não está além da matéria, né? Ele também, ou melhor, da natureza. O espírito também faz parte da natureza, assim como a matéria faz parte da natureza. São criações divinas e, portanto, fazem parte da natureza. Então, quando você estuda e deixa o outro do lado, você não completou as coisas, tem coisas faltando, alguma coisa, alguma lacuna aí existe, né? Então, quando você só estuda o espírito, falta a comprovação, falta a vinculação dos elementos materiais palpáveis para você compreender. E quando você só estuda a matéria não consegue estudar tudo, porque a matéria está sob a determinação das questões espirituais. Afinal, é o espírito que pensa, é o espírito que raciocina. Então, se você só estuda o meu corpo, você não estuda quem controla esse corpo, né? Que sou eu, que é a minha essência. E a minha essência não é simplesmente o meu corpo. O meu corpo é governado por mim. E quem sou eu? Eu sou o espírito. Então, entender o espírito, compreender o espírito em toda a sua dimensão é elemento importante. Daí a necessidade, né, da ciência para se ampliar, conhecer para conhecer bem as leis do princípio material, ela precisa conhecer a ciência espiritual. E o espiritismo por si só será completo se de fato tiver as estratégias de construção do conhecimento que a ciência estabeleceu, né? Então, a ciência estabeleceu métodos, a ciência estabeleceu estratégias que permitem ao homem, na sua limitação física, compreender as coisas, né? Dentro de um princípio de racionalidade, né? O espírito é algo impalpável, algo que não se vê, algo que não se toca, né? Então, como é que a ciência pode ajudar a compreender isso? Através de métodos, através de estratégias. Você não vê o calor, né? Mas você sente o calor. Você sente quando tem falta, quando você tem perda de calor e aí você sente frio, ou quando você tem ganho de calor e você sente que a temperatura aumentou, você sente que está quente, tá certo? Então, mas você não o vê, tá certo? Mas você sabe que ele existe, e você sabe que ele existe e que ele pode realizar trabalho, inclusive, daí as máquinas térmicas, as máquinas a vapor, as máquinas que utilizam trocas de calor, né, trocadores de calor para realizar trabalho, né, por exemplo, aquelas maquinaria-fumaça, né, as máquinas de trem, os teares mecânicos, enfim, as máquinas pneumáticas, todas elas,
que usam a força do calor, mas que é algo que você não vê, da mesma coisa que a gente pode falar da força eletromagnética que você não vê, que você não toca, mas ela gira aí as hélices de um ventilador, as hélices de um avião, ela faz o nosso motor elétrico de um carro funcionar, enfim, é isso. Então, a ciência criou metodologias para que, né, o ar, né, estudar a atmosfera, mas o ar eu não vejo, eu não toco. Como é que o homem conseguiu estudar o ar se ele não vê? Como é que o homem conseguiu estudar o elétron, o próton, o nêutron, o átomo, se ele não o enxerga? Então, a ciência criou determinadas metodologias, criou determinadas estratégias que tornam palpáveis o conhecimento para o ser humano, que tornam determinados saberes palpáveis à razão, à lógica. E você separa, então, o que é crença, o que é opinião e o que é, de fato, conhecimento, porque o conhecimento é baseado em fatos, em testes, em comprovações experimentais, né, que a ciência construiu com a sua tradição, né, da comunidade científica. Então, a ciência sem o espiritismo não pode explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, né? Só pelas leis da matéria não é possível explicar. Então, a gente olha a vida de determinadas pessoas e a gente percebe que, de repente, explode uma genialidade na pessoa, né? Então, lógico, o espiritismo explica que essa pessoa não viveu só uma vida, né? E que, num determinado momento, aquela genialidade que parecia sem sentido, ela explode. Nossa, mas se você tentar explicar a genialidade daquela pessoa nessa vida, não, essa pessoa teve muito poucas oportunidades, ela não teve dinheiro, ela não foi para a escola, ela não estudou, ela não, e aparece aí uma inteligência brilhante, não é isso? Você pega aí bailarinos que nunca sabiam o que era uma ópera, que não sabiam o que é balé, que não sabia o que é música clássica e que de repente conhece pela primeira vez e sai dançando, e aquela pessoa, muitas das vezes, que nasceu ali dentro do balé, que foi educada ali dentro, não tem, às vezes, o mesmo talento, as mesmas características. Então, se você for pelas leis da matéria, você não explica determinados aspectos. Mas, se você for pela lei do espírito, quando você aprende sobre a reencarnação, quando você vê que a pessoa viveu outras vidas, quando você sabe que a pessoa viveu determinadas outras experiências, você consegue explicar determinadas coisas que acontecem com a pessoa, né? Mesma doença, né? A medicina consegue levantar determinados aspectos e diz, olha, a pessoa que tem tais hábitos, tais hábitos, tais hábitos, tais hábitos, essa pessoa tem a tendência de ter doença, mas se ela tiver outros hábitos, ela não vai ter, né? Se ela faz exercícios, se ela não fuma, se ela não é obesa, se ela não é uma pessoa tensa, se ela não é uma pessoa, como é que eu vou dizer, se ela não é uma pessoa estressada, se ela não é uma pessoa que come gordura, mas ela come vegetais, ela se alimenta corretamente, né? Enfim, se a pessoa não tem problemas de família, né, se ela não tem problemas genéticos, então essa pessoa não vai ter problemas no coração. E aí, muitas das vezes, a pessoa com 20, 25 anos vai me infarta. Nossa, mas a pessoa fazia exercício, mas a pessoa comia bem, mas a pessoa não fumava, não bebia, a pessoa fazia exercícios, a pessoa não tem problemas familiares, a pessoa é jovem, a pessoa... Da onde que surge esse problema cardíaco, né? Às vezes a medicina até fala em morte súbita, né? Não tem uma explicação específica, mas é possível numa porcentagem de fato. Então, a ciência, em 99% das vezes, acerta, porque as predições dela ocorrem, mas tem lá 1%, 2% que não ocorre aquilo que ela predisse, né? São as antíteses ou antiteses, são situações, são exemplos que contrariam a tese, né? Então, as pessoas que estão obesas, as pessoas que têm problemas cardíacos de família, blá, 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 tem problema no coração. O que significa isso? A tese médica, a tese da medicina afirma um determinado conhecimento, e a maioria das vezes acontece aquilo que a tese disse.
Entretanto, ocorrem pontos fora da curva, ocorrem pontos que não se confirmam pela tese. Pessoas jovens, pessoas que não são pré-doentes, pessoas que não têm uma má alimentação, pessoas que fazem exercício, pessoas que não são estressadas, pessoas que não fumam, pessoas que não bebem, pessoas que não deveriam ter problemas de coração, porque a tese diz o contrário. Essas pessoas têm e morrem subitamente. Esses casos, por exemplo, mostram uma antítese, uma deformação da tese, uma situação, uma circunstância onde a tese, onde o conhecimento científico não explica. Né? É por isso que a gente fica assim, mas não explica. Como é que a gente faz isso? Né? A gente consegue resolver todos os problemas, mas esse problema a gente não deu conta de resolver. Então, o que mostra que sem o espiritismo, a ciência não consegue explicar tudo. Por quê? Porque existem determinadas circunstâncias que podem ser explicadas somente nessa vida, somente nessa encarnação. Você tem que voltar nas encarnações passadas, na história do espírito que a ciência não vê, onde lá vai estar a explicação dos fenômenos, tá certo? Então, sem o espiritismo, a ciência não pode explicar certos fenômenos. Fica ali na antítese, na antitese. Tá certo? Muito bem. O espiritismo, sem a ciência, por outro lado, careceria de comprovação e de racionalidade. Seria mais uma opinião. Existe a reencarnação. Onde estão as evidências? Onde estão, né? Onde que você viu isso? Isso só seria uma opinião se a gente não conseguisse dados, elementos, características. Existe vida após a morte. Olha, mas baseado em quê? Se não tem o fenômeno da comunicação espiritual, se um espírito não vem e se comunica, se o espírito não vem e fala de determinadas características que provam que ele é aquela pessoa que viveu naquela vida, que diz ter vivido e que desencarnado volta através do fenômeno mediúnico para falar que a vida continua após a morte. Como dizer que o espírito existe sem, por exemplo, a comprovação dos fenômenos da vidência, né? Dos fenômenos de materialização, dos fenômenos né, que você pega aí da mediunidade, enfim, que comprova uma série de fatos. Então, a ciência careceria de comprovação, o espiritismo careceria de comprovação se a metodologia científica de investigação não trouxesse essa comprovação racional de que aquilo que está se falando não é simplesmente opinião, mas é uma realidade. Né? Por isso a ciência desenvolveu-se primeiro antes do espiritismo. Né? A gente desenvolveu primeiro, a humanidade desenvolveu primeiro a capacidade de observar fenômenos, de estudar fenômenos, de enxergar aquilo que os olhos não veem, que os olhos não percebem, para poder, então, aí chegar à condição de entender os fenômenos espirituais. Então, primeiro aprendemos a estudar aquilo que vemos, que tocamos, né, que cheiramos, que aprovamos o gosto, né, que percebemos com os nossos sentidos, para depois a gente adotar uma estratégia filosófica, científica, de como construir um conhecimento daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga, daquilo que os nossos sentidos básicos não percebem. Não é isso? Então, o método da investigação dos fenômenos espíritas, ele vai se apoiar no chamado método experimental. Né? Kardec vai utilizar o método experimental como um método básico para a construção do conhecimento espírita. Né? Então, quando os fenômenos espíritas começam a acontecer, quando as comunicações mediúnicas acontecem, quando os fenômenos de materialização, né, os espíritos aparecem, mexem em cadeiras, fazem as mesas girar, né, levitam pessoas, quando esses fenômenos acabam acontecendo, quando determinados espíritos se manifestam e falam de determinadas coisas, que mostram que foram espíritos, que aquele que está ali falando é de fato um espírito que já viveu, que já teve em outra vida e tudo mais. Então, quando isso acontece, começa a fundamentar tudo aquilo que depois, mais tarde, vai ser base para a construção de uma doutrina, a construção de uma teoria que explica aquele fenômeno.
tá certo? Então você observa primeiramente os fenômenos, você vê os fenômenos, e aí você começa a construir uma teoria que explica aquele fenômeno, tá certo? E então o método experimental, ele é fundamentado aonde? Primeiramente na observação. Primeiro você observa o fenômeno, e observa o fenômeno incansavelmente. Então, os físicos, os químicos, né, os biólogos, os cientistas de uma forma geral, eles vão para os seus laboratórios e fazem observação. Eles vão para o laboratório e simulam aquele fenômeno 1, 2, 3, 4, 20, 200, 300 vezes. Eles observam aquilo incansavelmente e comparam, né, e variam as situações para ele poder comparar, né? Ele observa o fenômeno. E se eu mudar tal coisa? E se eu mudar a temperatura? E se eu mudar a luz? Se eu pôr luz? Se eu tirar a luz? Se eu colocar calor? Se eu tirar calor? Se eu aumentar a pressão? Se eu diminuir pressão? Se eu colocar eletricidade? Se eu tirar a eletricidade? Se eu... Enfim, a gente vai mudando as condições, né? Se eu aumentar a umidade? Se eu diminuir a umidade? Tá certo? Eu vou mexendo nas condições e eu vou comparando as observações. Olha, com isso aconteceu isso, com aquilo aconteceu coisa diferente. Nossa, eu mudei tudo isso, mas aconteceu a mesma coisa. Não mudou nada. Então eu vou estabelecendo as comparações, né? Então eu observo e faço comparações a partir do quê? Mudando determinadas circunstâncias e comparando para ver se mantém ou para ver se altera, e em que circunstâncias ele altera, e em que circunstâncias se mantém constante. Aí eu vou fazer uma análise sistemática de tudo isso, né? E como é que eu faço uma análise sistemática? Diante desses fatos, tem alguém que já explicou isso? Eu vou lá para trás, né? E daí a humildade, né? Existem cientistas que já falaram sobre esse assunto? Existe algum cientista que já observou esse fenômeno e já escreveu sobre isso? O que fala os cientistas sobre isso? O que falam os filósofos sobre isso? Né? O que falam as religiões sobre isso? Daí dizer que o Espiritismo ele vai fazer uma aliança da ciência, da filosofia e da religião, né? Quando ele faz essa análise sistemática. Então ele vai lá, ele observa os fenômenos espirituais, ele observa as sessões mediúnicas, né? Ele varia as sessões mediúnicas, então não é um único médium que é observado, são observados vários médiums que não são iguais entre si, né? Médiuns de cultura diferente, que falam línguas diferentes, que moram em países diferentes, que têm religiões diferentes, né? Que tiveram uma educação diferente, que tiveram cultura diferente. Então, ou seja, que não se conhecem, que se conhecem. Então, foi feita uma grande observação com variação. E comparou-se. Olha, o espírito A, né, que deu comunicação pelo médio A, B, C, D, E, F, G, médios que são diferentes, médios que nunca se viram, médios que têm religião diferente, que têm cultura diferente, que foram educados diferentes, que nasceram em países diferentes. Mas a mensagem é a mesma, mas o fulcro é o mesmo. O que mudou, o que se manteve constante? Então, a comparação. Diante disso, vamos fazer uma análise sistemática, né? Não só no fenômeno em si, mas na mensagem. A hora que a mensagem saiu, a mensagem diz que o espírito é tal. O que a ciência diria sobre esse conteúdo que o espírito escreveu? Então, o espírito escreveu sobre o amor. Então a ciência tem muito pouco para falar sobre o amor, mas a filosofia não. Então os nossos filósofos, os nossos gênios da filosofia, o que os gênios da filosofia falam sobre o amor? E essa mensagem aqui trazida pelo Espírito, ela tem capacidade de enfrentar análises detalhadas com os filósofos mais inteligentes que nós tivemos? Ela consegue ir além? Ela consegue completar? Ou ela é rasa demais? Ela é pueril demais? Que não faz sentido você concordar com ela? Então a análise sistemática foi feita nesse sentido também. Então Kardec não só comparou se a mensagem do espírito A é um espírito. Então lá, vamos pegar um espírito. Espírito de São Luís.
Aí o Espírito São Luís deu mensagem no médio A, no médio B, no médio C, no médio D, no médio E, no médio F. Sim, esses médiums são diferentes, esses médiums vivem situações diferentes, esses médiums estão... Sim. A mensagem foi captada em situações diferentes? Sim. Mas o Espírito era o mesmo? Era. A mensagem é igual? Tem que ser, porque o Espírito é o mesmo. Então, no fundo, a mensagem é igual. Mas tem diferença, lógico, a língua é diferente, porque os médios são diferentes, tem alguns termos que são usados diferentes, mas o fulcro da mensagem era o mesmo? Era. Por quê? Porque era o mesmo Espírito São Luís. Kardec fez essa análise sistemática? Fez. Mas ele também não fez só a análise sistemática assim. Ele também fez a análise sistemática do conteúdo da própria mensagem. Né? Então, quando São Luís escreve sobre o amor, então o que é filosofia? O que os altos filósofos tratam sobre esse assunto? Né? Se o assunto é científico, se o assunto trata, por exemplo, sobre os fluidos, se o assunto trata, por exemplo, sobre funcionamento celular, né, de como é que as células ficam quando o fenômeno mediúnico acontece. Bom, então o que diz a ciência? O que dizem os biólogos sobre esse fato? O que diz a geologia quando ela nos fala, por exemplo, sobre quando o espírito vem e fala sobre a formação dos mundos? Será que está de acordo com a geologia? Será que os doutores em geologia concordam com essa tese? Essa nova mensagem está de acordo? Está no nível de discussão? Está muito pueril? Está muito abaixo? Ela traz inovações, ela completa coisas, ela é completamente irrisível, para aí de Kardec, então, tirar a sua conclusão. É isso? Então, Kardec não tira, né, como ele era bom senso, como Kardec era extremamente racional, sereno, ele não tira nenhuma teoria a priori a ser confirmada. O primeiro passo de Kardec é levantar os dados. Depois que ele levanta todos os dados, ele vai escrever a teoria, ele vai construir uma teoria dos dados. Né? Então, ele primeiro pega todos os dados para depois construir. Ele não tira uma teoria a priori. Normalmente, em ciência, é feito isso mesmo. Né? Normalmente, a ciência, assim, você tem uma hipótese, você tem uma ideia de como é que é a coisa, e você vai coletar os dados para ver se aqueles dados confirmam a sua teoria. Kardec, ele vai preferir não ter teoria a priori. E vai coletar os dados. Depois que ele estiver diante dos dados, ele vai construir uma teoria a priori. E essa teoria a priori não foi construída por Kardec. Ela foi dada pelos espíritos, porque os próprios espíritos vinham e traziam a explicação. Então, o fenômeno era observado, ele via o fenômeno acontecer, e o conteúdo, né, que trazia a mensagem, e o conteúdo da mensagem já trazia a explicação de tudo que estava acontecendo. Então, na verdade, não foi Kardec que pegou o dado, ele tinha uma ideia e foi observar o dado para comprovar a ideia. Não, a própria ideia se manifestava na obtenção dos dados. Né? O que mostra que Kardec ele não criou a doutrina espírita da cabeça dele e foi pegar dados para confirmar o que ele tinha na cabeça. Não foi. Né? A própria teoria nasce com os espíritos escrevendo. E os espíritos as escrevem por médiuns diferentes, por pessoas. Quem assistiu, por exemplo, o filme de Allan Kardec, né, quem viu o filme que foi codificado, viu que teve alguns médiuns que ficaram bravos com ele, porque Kardec resolveu, inclusive, não colocar o nome do médium na mensagem. E a médium ficou brava, nossa, mas foi por mim, eu não vou ficar famosa, eu não vou ganhar destaque pelo que eu fiz. Não, porque não é você, foi um espírito que trouxe. Ele adotou duas medidas. Primeiro, para não gerar vaidade no próprio médium, porque o médium ele só foi o intermediário, quem trouxe a mensagem foi o espírito. E segundo, por uma proteção do próprio médium. Porque é claro que quando começou a surgir aquilo, as pessoas ignorantes, as pessoas que eram contras, que eram vinculadas às outras religiões e fanáticas nas outras religiões, começaram a apedrejar a médium, começaram a ter preconceito contra a médium, então se esses médios ficassem famosos, ganhassem destaque, teriam problemas. A gente vê hoje a comoção das pessoas aí por conta de vacina, por conta disso, por conta daquilo, uma contrariedade, a gente pensando que está vivendo no século XXI e as pessoas assinando embaixo todo o embasamento científico. Não, a ciência, o cientista ainda é motivo de dúvida pelas pessoas. Né? Então, imagina você
sair aí contando e dizendo que a teoria não, é da ciência, é do espiritismo. As pessoas têm que entender que o conhecimento científico ele não nasce do cientista. O conhecimento científico, ele nasce da comunidade de cientistas. Então, eu, enquanto cientista, eu vou para o meu laboratório, faço as minhas experiências, faço análise daquilo e escrevo a minha explicação sobre aquilo e publico. Outros cientistas vão... E para publicar aquilo, não é assim, eu vou lá e publico. Eu não tenho esse poder de... Eu não tenho uma revista que eu vou lá e publico. Eu mando o meu artigo para lá. O editor pega o artigo que eu mandei, tira o meu nome do artigo, tira a cópia e manda para 3 outros cientistas. Esses 3 outros cientistas vão analisar. Se 2 deles disserem que o artigo tem nível, que faz sentido, que tem condições, o artigo é publicado. Se 2 deles acham que o artigo não tem condições, o artigo não é publicado. E quando o artigo é publicado, ele não vira verdade, ele vira discussão entre os cientistas. Resultados experimentais vão ser feitos pelos outros cientistas vão ver se de fato aquilo que eu estou dizendo realmente aconteceu. Eles vão dizer se concordam, é uma discussão. E quando existe uma concordância da comunidade científica, e aí é cientista que é da direita, que é da esquerda, que é brasileiro, que é português, que é inglês, que é americano, são cientistas de tudo quanto é lado, com todas as visões, com todas as religiões, ou céticos, ou ateus, ou seja lá o que for, esses cientistas vão ter opiniões diferentes. E a partir daí, a comunidade se manifesta, e a maioria da comunidade vira verdade científica. Tá certo? Então, mas mesmo assim as pessoas... E aí uma pessoa, ou talvez o primeiro a falar sobre aquilo, ganha o prêmio Nobel, né, e fica famoso, aquela coisa toda, mas também não é uma fama tão circunstancial assim. Né? Mas isso atualmente, imagina naquela época, falando de mediunidade, as pessoas fanáticas, né, essas pessoas seriam apedrejadas. Né? Então foi construída uma teoria dita pelos experimentos, ou seja, os próprios espíritos vieram explicar os fatos do que estava acontecendo, como é que o fenômeno mediúnico foi possível, aquela coisa toda. Kardec, portanto, adotou o método indutivo, mas também não ignorou o método dedutivo. Então ele adotou o método indutivo, o método de ir para a experiência sem uma teoria prévia e coletou os dados. Então ele induziu os dados, ele induziu uma teoria a partir dos dados, e não ele vinha com uma teoria pronta. Ele tirou a teoria da própria experiência. A própria experiência induziu um resultado a ele. Mas ele não ignorou o método dedutivo, ou seja, de deduzir as coisas. Então ele pegava o resultado dele, né? Ele pegava o ensinamento, né? Que o espírito trazia, então vamos chamar isso de tese, e ele vai comparar com as antíteses, ou seja, com os pontos que aquela tese não explica. E ele vai pegar o conhecimento científico, ele vai pegar o conhecimento filosófico, ele vai comparar o conhecimento que os espíritos trazem a ele com o conhecimento da ciência, da filosofia e das religiões. É só depois que ele tira aquilo que é coerente, aquilo que todos concordam, aquilo que faz sentido para todo mundo, é que ele faz síntese. E aí, quando ele faz síntese, ele vai lá e coloca isso no livro dos Espíritos. Aí ele vai lá e coloca isso na obra codificada, ele vai lá e coloca aquilo como sendo a verdade doutrinária. Então, ele não coloca, o Espírito falou, ele vai lá e coloca. É só depois daquilo passar tanto pelo método indutivo da coleta de dados, quanto pelo método dedutivo de você pegar a mensagem do espírito e comparar a mensagem do espírito com o que diz a ciência, com o que diz a filosofia, com o que diz a religião. O que dizem os filósofos sobre isso? Dizem isso. Isso é melhor do que isso? Olha, o que eles têm de melhor é isso. Então, isso é a síntese. É o que melhor explica. Então, isso vai para o livro dos Espíritos. Porque o que Kardec estava preocupado era a verdade. Né? Então, não é porque o Espírito disse que é verdade. Ele fazia uma análise profunda de tudo o que vinha
dos espíritos, né? Ele comparava com os doutores da época, e é isso, né? Kardec adotou esse método, e é esse o método que um espírita deve seguir até hoje, inclusive. Tá certo? E para finalizar, né? Quer dizer, uma das bases, né, é o controle universal do ensino dos espíritos. Dois aspectos importantes estavam na base da estrutura kardeciana, né? Estava na base da estrutura kardeciana dos seus estudos. Dois aspectos importantes: a generalidade e a concordância dos espíritos. O que é a generalidade? A generalidade ele não pegou um médium só, né? Ele não se baseou em um único médium, um médium somente de uma cidade. Não, ele pegou médiums de vários lugares do mundo. Kardec realizou o que nós chamamos de viagens espíritas. Inclusive, ele escreve um livro chamado As Viagens Espíritas, onde ele conta, né, que ele visitou. E Kardec não inventou o espiritismo, não inventou os fenômenos espíritas, né? Kardec, os fenômenos espíritas já aconteciam. Ele conheceu os fenômenos espíritas e foi estudá-los. E esses fenômenos aconteciam em vários lugares do mundo. E ele foi visitar esses lugares. Ele fala que ele conheceu mais de 1000 centros espíritas sérios, né? Onde ele vai visitar, ele vai conhecer, ele vai trazer, ele vai estabelecer vínculos, e essas pessoas vão receber mensagem nos seus centros e vão mandar essas mensagens para ele, e são essas as mensagens que ele vai analisar, que ele vai observar. Então existe uma generalidade, médiuns diferentes, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças até, médiuns, né? Tiveram médiuns crianças, médiuns religiosos, médiuns ateus, médiuns da religião A, da religião B, da religião C, de diferentes religiões. Então ele tinha uma generalidade, né? Ele não pegou dados de um lugar só, médiuns que não se conheciam, né? E depois, o que ele vai ver? Ele vai ver a concordância dos espíritos. Ele vai ver o seguinte: o espírito A, né? O espírito, de Erasto, ele deu uma mensagem lá em Cracóvia. Em Cracóvia, ele deu uma mensagem que falava sobre o amor, que falava sobre mediunidade, que falava sobre influência moral do médium nas comunicações mediúnicas, lá em Cracóvia. Ele vai pegar o mesmo Erasto dando comunicação num médium de Paris, num médium na Alemanha, num médium de outro lugar, e vai ver se é a mesma mensagem, se é o mesmo Erasto, se existe uma concordância dos espíritos. Essa é a primeira análise. E depois que ele percebe que existe essa generalidade, que existe a concordância, ele vai pegar essa mensagem e vai... Bom, então é Erasto mesmo, então faz sentido, então tá ok. Agora vamos ver se esse Erasto tem sentido o que ele fala. E aí vai pegar o que ele fala e vai comparar com a filosofia, vai comparar com a ciência e vai comparar com os religiosos, com o que os religiosos dizem. Essa concordância é que vai estabelecer as bases para aquilo que Kardec vai tomar como verdadeiro, como fundamental, como elemento extremamente importante. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que a gente teve aqui, né, de estudar um pouco sobre isso, de estudar um pouquinho sobre a metodologia espírita, de estudar um pouquinho sobre os fenômenos espíritas, né, e sobre o método que Kardec utilizou, né, para que a gente possa entender que não foi um chute, que não foi do nada que Kardec estabeleceu os seus ensinamentos. Foi fundamentado em algo sério e muito bem estabelecido. Ok? Então vamos encerrar o nosso estudo, pedir para que todos nós, então, possamos fazer uma prece, levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos bons espíritos pela oportunidade que tivemos, em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos que realizamos, que permitam encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.